outra coisa também que me cansa, me indigna, é o fato, ali são minhas filhas, ali, é o fato da minha filha já ter chegado da escola várias vezes e falou, pai, hoje na hora do almoço deu bolacha e leite. Beleza. No outro dia, pai, o que deu, filha, hoje? Bolacha e leite. Mas na hora do almoço, bolacha e leite? Claro, melhor do que nada. Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, você é louco. Situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mão, ó. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando. Eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo desenrolado, tá ali, indo pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Não sei. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente viralizou o vídeo desse cara aí, o Lincoln na Voz, que é o nome artístico dele, e durante esse vídeo ele fica fazendo várias reclamações, falando que queria vencer na vida e não consegue sair do aluguel, e ele de forma surpreendente começa a se comover com as próprias palavras, e ele vai às lágrimas, porque ele tem filho pequeno pra criar, e esse vídeo de forma surpreendente bateu a marca de 50 milhões de visualizações, e o cara já tem 2 milhões de seguidores também. E todos os vídeos que eu vi falando a respeito aí do rapaz, a maioria deles é dando um força guerreiro, o bostileiro não tá aguentando mais essa situação, essa é a dura realidade do trabalhador e resumidamente as pessoas se comoveram com a história dele e o cara estourou do dia pra noite, chupa Brasil. Por causa dessa repercussão toda, o Pablo Marçal já entrou em contato com o cara, deu casa, carteira de habilitação, gravou vídeo com ele e isso já fez a rede social desse cara crescer mais de 10 vezes e se eu soubesse que tava fácil desse jeito, eu já teria feito isso faz tempo. Motivo pra chorar eu acho que todo mundo tem. Claro que tem gente que tem mais e outros menos. Mas o segredo é você se concentrar bem no seu problema e gravar um vídeo emocionante. E depois é só esperar o grosso. Eu tenho certeza que quando o cara gravou o vídeo, ele nem imaginaria que ia ganhar casa, seguidores, mais um monte de coisa. E é isso mesmo, parabéns pra ele. Mas eu, sinceramente, senhores, não fiquei com tanta dó do cara assim. Porque, como disse professor Chapeleta, homem que se grava chorando já morreu por dentro. Que negócio é esse? Eu nunca gravei um desabafo emocionado desse jeito, porque eu sempre achei que homem que fica demonstrando fraqueza, chorando desse jeito, é visto como um fraco. Nunca eu imaginei que as pessoas iam ter dó do marmanjão, que pelo que eu vi tem 4 filhas e morava de aluguel e sempre trabalhou em empregos que pagam pouco. E a pergunta que fica é a seguinte, pra que ter 4 filhos então? Eu mesmo, por exemplo, por que eu nunca tive filho? Uma que no momento eu não tenho a quem engravidar. E outra, mesmo que eu tivesse, eu ia pensar 2 vezes, porque se eu não ganho bem e a situação já tá difícil sem filho, imagina então com 4 crianças pra sustentar. Então fica aqui a crítica construtiva, não tô falando que não é pro cara ter filho, pode ter até 10 se ele quiser, mas depois não adianta gravar vídeo chorando, né? Apesar que no caso dele adiantou, né senhores? Vamos ver como que ele vai se comportar agora, se ele vai conseguir manter esse hype aí, porque se for ver, essa que é a parte mais difícil, a pessoa se manter relevante. E até onde eu vi, o rapaz aí do vídeo não quis aproveitar essa fama que ele tá tendo agora pra ficar puxando o saco, lambendo político corrupto, porque se for analisar, esse é o mais fácil a se fazer, né? Se a pessoa começa a dar uma de gado de político, ela consegue criar conteúdo depois só falando disso, passando pano pra quem tá arrebentando com a vida dele. Eu sei que eu vi alguns comentários de pessoal falando assim, ah, mas pra fazer tatuagem na cara tem dinheiro, né? Agora vem chorar porque não consegue arrumar emprego. E apesar de eu concordar com essa frase parcialmente, o cara tem direito sim de fazer a tatuagem que ele quiser, mesmo que for na cara e uma tatuagem completamente mal feita, né? Porque nem dá pra ver o que tá escrito, mas mesmo assim ele tem direito. Se quiser cobrir a cara com tatuagem é dentro. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade pra poder fazer isso, essa questão acaba chamando a atenção, porque não é verdade? Ou fizeram de graça as tatuagens? Talvez nunca saberemos, e apesar de respeitar a individualidade da pessoa, de querer fazer o que ela quiser na cara, mas eu mesmo nunca fiz tatuagem. Uma porque teve uma época que era moda e eu não gosto de seguir a moda. E além disso também, quando eu era pequeno, minha avó vivia falando que se eu fizesse tatuagem, depois eu não ia conseguir arrumar emprego. É claro que hoje em dia isso não tem nada a ver, porque a maioria das pessoas faz tatuagem, mas eu só queria entender o lado do
Lincoln aí, no caso, qual que é a necessidade de fazer a tatuagem na cara? Porque é uma decisão bastante arriscada, né? E se a pessoa se arrepender, não dá nem pra tampar depois. E além disso, como que a pessoa chega nessa conclusão? Será que ela fica pensando, meu Deus, eu preciso fazer uma tatuagem na cara, senão a minha vida não vai pra frente. Eu preciso disso. Será que é assim que a pessoa pensa? A vontade de fazer a tatuagem comicha o cara e é mais forte do que ele? Não sei. E também não vem ao caso, né, senhores? Como eu falei aqui, a gente tem que saber respeitar a individualidade das pessoas, mas questionar também não custa nada. Ou não pode nem perguntar agora que o cara é todo sensível. Eu até hoje nunca fiz vídeo chorando, porque a impressão que eu tinha é que as pessoas iam responder falando assim, vai trabalhar, vagabundo. Homem não pode se gravar chorando, reclamando que a vida tá difícil, porque isso não vai resolver nada. E eu tava completamente equivocado. Adiantou e muito pro lado desse cara. Muita gente ouvindo falar isso pode até pensar que eu tô com inveja então, né? Por que que eu não me rendi aos encantos do cara chorando aí no vídeo e também fiquei com dó dele? Será que não é inveja porque ele fez isso e conseguiu ficar famoso e ganhou casa e tudo mais? E eu posso garantir que não é o caso. Eu não torço pela infelicidade do cara, mas a forma que ele conseguiu ficar famoso eu acho questionável. O homem tem o direito sim de chorar se ele estiver muito emocionado e não conseguir se controlar, mas eu sou a favor que primeiro o cara chore e depois ele grava o vídeo, que o negócio tá difícil mesmo da quebrada. Eu não aguento mais ficar sem trabalho, minha gente. Uma vontade de vencer da vida, senhores, mas eu não consigo, meu Deus do céu. Vamos fazer esse vídeo aqui chegar até o Pablo Marçal pra ver se ele me ajuda também. Apesar que eu não gosto do Pablo Marçal, mas essa parte a gente corta. Vamos dar um jeito de pegar um atalho, porque eu também não aguento mais e o Pablo Marçal não gosta de ajudar as pessoas, então eu exijo o mesmo tratamento. Além de ter dado casa pro rapaz aí do vídeo e carteira de habilitação, o Pablo também se comprometeu a ensinar os segredos milenares que ele tem e vai passar tudo pro cara, como vender curso de vender curso. E basicamente é o seguinte, o cara começa contando uma história triste, falando que a pista tava salgada e ele progrediu de vida mudando seu mindset. E se o Lincoln vai se tornar um vendedor de curso, de como vender curso, eu não sei, mas que o Pablo Marçal tá aproveitando a oportunidade justamente pra fazer isso, ele tá, até as ovas. E eu acho que não tem problema, se tem gente querendo comprar esse tipo de curso, beleza, mas de qualquer jeito eu achei legal a iniciativa dele. Ele ajuda o cara e o cara ajuda ele também. Todo mundo sai ganhando, a não ser, é claro, as pessoas que compram o curso de como vender curso. E eu queria até aproveitar esse momento que a gente tá falando do Pablo Marçal e colocar aqui uma resposta que ele deu quanto àquele questionamento que eu fiz sobre a tatuagem que o rapaz tem no rosto, e ele tem uma excelente resposta pra isso, sabia, senhores? Mesmo ele não tendo tatuagem nenhuma pelo jeito, mas mesmo assim não interessa, e tem que achar bonito tatuagem na cara sim. Nem te perguntam. Tem um abençoado ali, um tal de Eduardo, que tá assistindo no YouTube, que ele falou que se te vê na rua, ele passa distante. O terrível Eu não é... ouço muito disso. Então, mas o terrível, sabe o que que é? É que um coração desse jeito, às vezes ele não tem nenhuma tatuagem na cara, mas o coração do cara tá podre. Verdade. E a gente tá cheio de pessoas assim na sociedade, de julgar o outro pela lataria. Sim. E aí que tá o detalhe. A gente vai conviver como uma nação, como uma família. Como que a gente vai servir uns aos outros se a gente já julga a pessoa pelo que ela fez no rosto, que ela fez no corpo, sei lá o quê? Vai, chupa! Critica aí o cara agora da tatuagem, depois do Pablo Marçal ter esfregado a dura realidade aí na cara desse tal de Eduardo. Até porque o cara foi bastante deseducado aí, né? Esse negócio de você falar que mudaria de calçada só porque o cara tem tatuagem na cara, eu não falaria. A única coisa que eu queria saber é a motivação dele, o porquê que ele resolveu fazer a tatuagem, o que que mudou de bom na vida dele. Por que que a gente não pode perguntar nem isso? Será que ele achou que ia ficar muito gato depois de fazer a tatuagem? Ou ele era muito novo aquele tempo e não sabia direito o que estava fazendo? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você achou do grande sucesso Lincoln na Voz com seu vídeo emocionante? E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Masters Tatuagem na Cara Júnior. Pessoas que se compadeceram com o drama desse rapaz que, mesmo não tendo boas condições financeiras, um emprego que ganha bem, mesmo assim ele resolveu meter 4 filhos porque ele é farinjal e alguém precisa sofrer as consequências. Bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!